Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje traçando um panorama até então. Então a gente está estudando, né, soluções aquosas de ácidos e de bases e também falamos, claro, do referencial neutro com pH 7 a 25 graus Celsius. A gente entende quando a gente joga um ácido, a gente vai reduzir o pH do sistema, vai formar uma solução aquosa ácida, porque vai ter uma abundância de hidrônio sobre a hidroxila, então a gente sabe disso. E nós sabemos também que ao jogar uma base no sistema neutro, que é a água, a 25 graus Celsius, nós teríamos um pH maior que 7, uma abundância maior de hidroxila sobre o hidrônio o H+. Só que não há um único jeito, uma única maneira de alterar o pH do sistema. Nós não precisamos simplesmente de um ácido ou de uma base. Nós podemos fazer isso trabalhando com sais. E o assunto da aula de hoje começa a fechar o nosso ciclo, né, que é compreender basicamente como funcionam os ácidos, como funcionam as bases, né, e agora como funcionam os sais em solução aquosa, ok? E vamos para a nossa lousa. Que tipo de processo vai fazer com que a gente consiga adivinhar, entre aspas, né, se o sistema salino, né, a solução salina vai ser ácida ou vai ser básica, ou simplesmente neutra. Porque existe uma falsa ideia de que, como o sal vem de uma neutralização, ele vai ser neutro. Isso não é verdade. E a aula de hoje se propõe exatamente a gente colocar e esclarecer essa ideia que pode ser enganosa. Então fica atento porque a gente vai trabalhar com isso agora. E o nome dessa aula chama-se hidrólise salina. Então vamos lá para o nosso caderno. Então o que é hidrólise salina, né? Hidrólise salina é um processo em que os íons provenientes de um sal, a gente sabe que um sal tem um cátion, tem um ânion, né? Eles vão reagir com a água, né? E aí vão produzir alguma coisa lá no produto que vai fazer com que a gente possa concluir se o sistema final vai ser ácido ou o sistema final vai ser básico ou vai ser neutro. De maneira geral, quero dizer aqui para você, né, que basicamente, se a gente tem uma hidrólise de um cátion, nós teremos a produção de íons hidrônio. Ou seja, o sistema final vai ser o H+, né? Se nós tivermos a hidrólise de ânion, os íons finais vão ser a hidroxila, o OH-. Agora, tudo isso é meio que blá blá blá, é meio decoreba, né? E a gente tem que fazer isso daí de uma maneira consistente e coerente e fazer um ponto de partida disso, falar o seguinte, ó, eu posso pegar qualquer sal, fazer uma interpretação, uma reação de hidrólise, e aí eu consigo concluir se o sistema final é ácido ou básico. Então, o ponto de partida de tudo isso é exatamente isso daqui, ó. Quando você pega um sal, joga em água, ele vai, assim, de maneira geral, ele vai restituir o ácido e vai restituir a base, né? Então, a hora que ele restitui o ácido e ele restitui a base, a gente pode, né, simplesmente entender que o sistema vai ser. Agora, só de olhar aquela reação lá de cima, quando eu coloco ácido e base, você deve pensar o seguinte: mas espera um pouco, se eu pego o sal e a água, eu vou produzir o ácido e a base, então o sistema vai ser neutro, porque eu tenho um ácido e uma base, mas eu lembro você, os ácidos e as bases têm forças diferentes, eles produzem uma quantidade de íons diferentes na solução. Tem ácido forte, lembra dos hidrácidos fortes, HCl, HBr, HI, né? Lembra que os hidrácidos fracos são o resto. Pensa que é o resto. Os oxiácidos, você usa a regra de número de hidrogênios ionizáveis menos número de oxigênios, né? Então, aí, na verdade, é o contrário. Número de oxigênios menos número de hidrogênios ionizáveis.
contrário, né? Número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Já estava aqui cometendo uma gafezinha. E isso daqui dá, se der maior ou igual a 2, né, essa conta, essa diferença, a gente fala que o ácido é forte. Se der igual a 1, ele é moderado, exceção ácido carbônico. E se der 0, o ácido é fraco. As bases fortes são bases da família 1A e 2A, exceção o hidróxido de magnésio. Né? O resto é tudo base fraca. O hidróxido de berílio também da família 2A é base fraca, certo? O hidróxido de amônio também é base fraca. Então, a gente sabe que na composição aqui de ácido e base, que você está vendo aqui, isso daqui pode ter uma alteração, pode ter uma diferença de força e é o que vai determinar, por fim das contas, né? Que é o que vai conseguir determinar se o sistema final vai ser ácido e base. E o sistema final foi determinado pelo fato de você estar dissolvendo um sal em água e uma parte dessa dissolução vai formar o ácido e a base. Agora, entenda o seguinte, a gente sabe que também o sal, a gente está pensando no sal que está sendo dissolvido. O sal também tem uma solubilidade. Parte do sal pode o quê? Pode precipitar e formar um corpo de fundo, né? O que não é esse corpo de fundo que eu estou analisando, se ele ocorrer, tá? É sim o sal que está sendo dissolvido em água, que vai entrar nesse processo de hidrólise salina, certo? Porque a gente também vai estudar o fato da questão de você pensar num equilíbrio, ó, veja aqui, nós estamos fazendo aqui um equilíbrio, né? Em que o sal vai precipitar uma parte e a outra parte vai formar um corpo de fundo. E nessa hora que ela forma um corpo de fundo, a gente vai ter um equilíbrio entre o corpo de fundo e a parte que está dissolvida. Não é isso que a gente está analisando aqui. A gente está analisando a parte que foi dissolvida e que pode sofrer uma hidrólise e determinar o pH final do sistema via essa dissolução em água, via essa reação de hidrólise que a gente vai fazer. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer, estruturar isso daí? Eu vou estruturar toda essa parte da seguinte forma. Eu vou pegar o sal e vamos fazer a hidrólise. Quando eu dividir em casos, e eu vou pegar exemplos, tá, para deixar mais claro, eu vou pensar que o sal, ele pode vir, por exemplo, quando eu coloco ácido forte e base fraca, é a origem do sal. Então, vamos ver se eu deixo bem claro isso daqui. Então, imagina aqui nesse caso B1, que eu vou jogar aqui no sistema o NH4NO3, tá? E ele é um sal solúvel que vai lá ser jogado em água e vai sofrer um processo de hidrólise aqui. Então vamos lá. Vou colocar reversibilidade, tá? Aqui no caso, nós estamos tratando de reações, possivelmente reações de equilíbrio. Às vezes um lado tende mais do que o outro, mas não é o caso nesse momento. E aí vamos lembrar que a água é essa composição de H+ e OH-. E vamos fazer uma dupla troca típica. NH4OH, aqui, primeira troca. NH4OH, certo? E aqui é aquoso, mais o que? O H+, segunda troca, com o NO3-. Então, formando o HNO3. Então, formou a base e o ácido. Então, agora justifica por que eu escrevi aqui ácido forte, base fraca, né? Então, eu escrevi ácido forte, base fraca, por quê? Porque, ó, note que este sal deu origem na hidrólise a uma base que é fraca, ok? E deu origem a um ácido forte. Ou é a mesma coisa que pensar o contrário, né? Nós temos um sistema aí, né, que foi originado, um sal, desculpa, que foi originado no seu princípio lá por uma base fraca e um ácido forte, né? Tanto é que numa análise mais rápida, o cara vê aqui o nitrato e vê o amônio, se ele sabe que o nitrato está associado a um ácido forte e ele sabe que o amônio está associado a uma base fraca, ele pensa isso como uma briga,
um ácido, o nitrato está associado a um ácido forte, né? Contra o amônio que está associado a uma base fraca. O forte ganha do fraco. Então, o caráter desse sal, né, vai predominar o caráter do forte. Então, o que, que é? É o ácido forte perante a base fraca. Quem ganha é o ácido forte. Então, esses sal tem caráter ácido, né? Então, toda vez que o sal produzir um ácido forte e uma base fraca, é porque o sal aqui tem caráter ácido. Mas claro que a gente não vai justificar isso como uma briga. Não é? A gente pode justificar isso com o desenvolvimento da reação. Mesmo aqui no final, você sabe que o que acaba acontecendo com o ácido forte? Ele acaba ionizando mais. A hora que ele ioniza mais do que a base, ele vai gerar mais na solução aquosa mais H+. Então, por isso que esse sistema é ácido. Só que dá para dá para mostrar mais. Como é que eu mostro mais isso daqui? Eu mostro mais isso daqui fazendo isso daqui, esse processo aqui, ó. Eu pego e coloco essa reação na forma iônica. Então, na hora que eu coloco na forma iônica, eu quebro o sal, separo o cátion do ânion, aqui como você está vendo, o amônio do nitrato. A água ioniza super pouco, então eu mantenho ela, tá? É como a gente fazia a forma iônica na dupla troca, como a gente fazia a forma iônica na simples troca. Aqui é a mesma coisa. A base fraca comparado com o ácido forte, é aí que a gente faz por comparação. Base fraca, como ela dissocia pouco comparado com o ácido forte, eu mantenho ela e o ácido forte eu quebro aqui, ó. Certo? E o nitrato é o íon espectador, ó. Então o que, que sobra? NH4+. Então, quem está sofrendo, como eu coloquei lá em cima, ó, quem está sofrendo é uma hidrólise do cátion. Ele vai produzir o H+. Veja só, NH4+, mais água. Vamos colocar o estado físico aqui bonitinho. Vai produzir o hidróxido de amônio, tá? Aquoso, e vai produzir H+. Então, note que esse sistema aqui foi um sistema que produziu esse cara. Logo, se um sistema que produz H+, é um sistema que vai gerar, no final das contas, uma solução ácida. Uma solução que tem pH, por exemplo, a 25 graus Celsius menor que 7. Então a hidrólise foi do cátion, né? Tudo tranquilo isso daqui? Deu para entender? Então é exatamente isso que está acontecendo aqui, tá? Então, note que toda vez que você botar um sal e ele produzir, depois que você colocar na forma iônica a reação de hidrólise, ele produzir um H+, ele vai ser um sal de caráter ácido, certo? Como é uma reação de equilíbrio, eu posso escrever para essa reação aqui uma constante que eu chamo de constante de hidrólise, que é o KH, constante de hidrólise. O que é a constante de hidrólise dessa reação? É concentração de H+, vezes concentração de NH4OH sobre a concentração de NH4+. Certo? Só que aqui, olha que coisa interessante. Nós podemos pegar essa constante de hidrólise, que é a expressão da constante de equilíbrio para a reação de hidrólise, certo? Que a gente fez aqui, e eu posso pegar essa expressão aqui, que eu vou copiar aqui, e posso fazer um truquezinho aqui. Vou te explicar por que eu vou fazer esse truque. Porque essa constante de hidrólise, ela pode ser calculada por outras constantes fundamentais. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por OH-. Aí eu mantenho a igualdade do KH, né? Então, veja, eu tenho aqui H+, com OH-, que é aquilo que a gente chama de KW, certo? E
Essa parte, NH4 por NH4 mais OH-, né, é justamente o inverso do Kb do hidróxido de amônio, né? Se você lembrar, o hidróxido de amônio, vamos escrever aqui no rascunho, ele tem uma dissociação assim, certo? E, portanto, ele tem um Kb, que é escrito como NH4+, OH- sobre NH4OH. Ok? Vamos deixar isso aqui circulado para você lembrar que Kb que eu estou me referindo. Repara que no KH aqui que eu escrevi anteriormente é o inverso, né? Está invertido. Então, a constante de hidrólise desse sal ele pode ser escrito como Kw sobre Kb. Certo? Muito bem. E eu queria falar para você Kw 10 a menos 14. Se eu souber o Kb desta base fraca aqui, tá? Eu consigo calcular a constante de hidrólise dessa reação. Certinho? Basicamente, essa constante de hidrólise ela é importante, por quê? Porque a magnitude dela vai dar um indício de quão ácido vai ser o sistema. De como o equilíbrio está mais deslocado para a direita, naturalmente deslocado, né, para a direita ou para a esquerda, no sentido de que o sistema está em equilíbrio, você não varia mais a concentração das espécies aí, mas se a abundância é maior do lado direito ou do lado esquerdo, né? Então a gente pode calcular isso e pode a magnitude do KH, da constante de hidrólise, né, desse KH, me dá exatamente o quanto comparativamente eu vou ter do lado direito e do lado esquerdo, mas do lado direito tem a presença do H+, que me dá o índice de acidez do sistema, ok? Então, é isso. A gente fez aqui o primeiro caso, que é um caso emblemático, é um caso que eu demorei um pouquinho mais para explicar. Eu vou, no próximo vídeo, explorar mais outras situações aí com você, certo? Outras situações para outros casos, outros sais com diferentes características ácidas ou básicas e básicas. E a gente volta, tá bom? Não foge não, por favor. Eu volto.